Vamos hoje conversar um pouquinho sobre os benefícios do passe e da água fluidificada. Todos nós viemos à casa espírita com os mais variados anseios. Alguns vêm em busca do passe porque ouviram alguém comentar que o passe nos deixa leve, que tira aquele peso, né? Outros vêm à casa espírita para estudar, para conhecer o que é a doutrina espírita, o que ela pode nos auxiliar na nossa busca espiritual. Outros ainda vêm em busca de explicações sobre seus dramas, ou doenças físicas, ou, enfim, situações que se apresentam no decorrer da sua existência. E o bom é que à medida que todos vêm, sempre levam alguma coisa muito boa. Só que muitas vezes nós acostumamos. Como o nosso psiquismo, nós como espíritos imortais, que viemos trazendo a nossa trajetória, a nossa bagagem de milênios, e nas mais diferentes religiões que nós fomos passando, ficou tudo arquivado, está tudo em nós. E muitas vezes, então nós estamos na casa espírita e trazemos esses atavismos, que a gente chama de atavismos porque estão em nós. E passamos a entender o passe como uma substituição, muitas vezes, da hóstia que a gente recebia quando ia na igreja católica. A gente faz quase que automaticamente uma troca. A gente vem para a casa espírita necessitando, não toma o passe. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre os benefícios e a necessidade, o quando nós devemos receber o passe. E também a água fluidificada que as pessoas chegam e colocam aqui na mesinha, ou ficam com ela no colo e levam depois na sala do passe. Nós iniciamos então com Emmanuel, que vai nos dizer, eu vou me dirigir por aqui por causa do meu pescoço. Emmanuel então vem nos dizer que passe é transfusão de energias físico-psíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Físico-psíquica. Físico, porque o médium, aquele que vai aplicar o passe, está doando das suas energias vitais, das suas energias físicas. As energias psíquicas que vêm também através dos espíritos. Porque na casa espírita nós sempre vamos ter o passe misto, né? Que é conjugado às energias do médium, mais as energias do plano espiritual. Nós aqui estamos nesse momento rodeados por espíritos de luz que trabalham nesta casa, que nos assessoram em todas as atividades. No momento que nós adentramos aquela porta, nós já estamos sendo assistidos por estes espíritos. Por isso que quando a gente não tem o passe, o dia que não tem o passe, não precisa ficar aflitos. Agora eu vou embora sem as energias. Não. Porque o mundo espiritual presente aqui está já diagnosticando tudo aquilo que nós estamos precisando. E cada um de nós vai receber de acordo com a nossa necessidade e com os nossos méritos. Porque nem Jesus curou a todos. Curou aqueles que já estavam em condições de receber a cura. Porque nós vamos ver no decorrer dessa noite que muitas vezes nós temos a necessidade da doença para que nós, como espíritos imortais, nos tornamos mais dóceis, mais humanos, mais fraternos. Que a doença vai fazer com que a gente vai moldando esse espírito, às vezes rebelde, que ainda somos,
para assim caminharmos degrau a degrau na busca da nossa evolução. E o Jacó Melo vem nos dizer que o passe espírita é simplesmente a imposição de mãos usada e ensinada por Jesus. Por isso que na casa espírita nós não temos mais os trejeitos no passe. É só o aplicador de passe coloca a mão acima da cabeça, uma altura razoável para não tocar. Eles são todos orientados a não tocar nos assistidos, e das mãos do médium passista vai sair essas energias que nós precisamos receber. Imposição de mãos como Jesus usava, no centro coronário, que é o centro que comanda todos os demais centros de força. E esses centros de força estão localizados no perispírito. Mesmo que hoje fôssemos lá, fizéssemos uma cirurgia, ninguém ia achar o centro de força. Porque eles estão no outro corpo que nós temos, que nós chamamos de perispírito. Então, no momento que nós recebemos essas energias do passe neste centro de força, esse centro de força vai conduzir essas energias para os demais centros de força, aonde nós vamos ver no projeto Manuel Filomeno de Miranda, que foi feito esse estudo na Mansão do Caminho pelos trabalhadores que trabalham com Divaldo. Eles vêm nos dizer que o suprimento fluídico de energias que chega ao ser carente, mediante os centros de força, vai naturalmente até o sistema nervoso, imediatamente revigorando-o, mas daí sendo conduzido ao universo celular, através das interações existentes entre os mesmos e os sistemas sanguíneos e de glândulas de secreção interna. Então, a partir do momento que nós recebemos, essas energias vão sendo distribuídas para todo o nosso corpo, através dos outros centros que se ligam aos plexos solares, que a gente não vai entrar hoje nesse tema porque é extenso. O que nós queremos falar mesmo é sobre os benefícios, né? Então, é o mesmo que se afirmar que as substâncias sutis que são movimentadas nas operações do passe viajam pelo corpo inteiro, deixando em cada célula carente o seu princípio regenerativo, que assegura reproduções celulares em condições melhoradas e, portanto, o surgimento de novas, saudáveis e harmonizadas. É o que asseverou Kardec com a expressão verbal de sua época, a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, o passe tem todo esse, entre aspas, vamos usar a palavra poder, que não é uma palavra que a gente usa muito para nós, né? Então, ele tem sim, ele age no nosso organismo nesta forma. O passe, energia magnética espiritual mista, transmitida de perispírito para perispírito via centros de força ali localizado. Por isso que nós não precisamos tocar nas pessoas, porque essa energia, pelo centro coronário, ele vai atingir os centros de força estão no perispírito. Então, vai atingir o perispírito. Não precisa tocar, não é no físico, né? Por meio dos centros de força, a energia mista alcança o corpo físico, onde é absorvida pelos plexos nervosos e direcionada para o sangue, que circulando no organismo alcança o órgão ou estrutura corporal necessitada de auxílio. Quando a gente aplica passe pelas mãos, é porque nos dedos há maior concentração de sangue. Então, quando a gente vai aplicar, as energias vão fluir com mais intensidade. Então, nós temos na casa espírita 2 tipos de passe. O passe espiritual, que é aquele que não tem o concurso do médium aplicador de passe, que é só os espíritos, que a gente costuma fazer na nossa casa, na segunda de cada mês, porque nós temos reunião de diretoria ou se tem alguma outra atividade. Então, só os espíritos atuam aqui no salão.
como que com certeza em muitos que estão aqui agora, eles estão atuando, suprindo as necessidades que a pessoa precisa. E nós temos o passe mediúnico misto, que é com o concurso do aplicador de passe. Então a energia vem do mundo espiritual, centro de força do médium passista, e que vai transmitir através das mãos para o assistido, sem tocar, volto a dizer, sem tocar no assistido. André Luiz, quando ele vai definir passe, ele vai falar sobre os benefícios do passe, aonde ele atua, ele vem nos dizer, abrindo um parênteses, André Luiz é um espírito que foi na Terra médico, desencarnou, passou por um período de 8 anos na turbulência do sofrimento e depois foi socorrido, e após preparado no mundo espiritual, ele passa a mandar mensagens pelo Chico Xavier, onde nós temos 17 obras por este médico espírita André Luiz, espírita depois que ele desencarnou, né? Porque enquanto ele estava aqui, ele não era. Então, quando ele, nesses estudos que ele participava com os mentores desta colônia espiritual onde ele vive, ou vive, Nosso Lar, chamada Nosso Lar, nessas visitas que eles faziam de aprendizado nos grupos de estudos que eles buscavam aprender, inclusive nas casas espíritas, ele vai então nos definir passe como transfusão de energias anímicas, porque tem a energia, né, tanto do médium aplicador de passe, quanto do espírito, que é uma pessoa. Então, o espírito que está assessorando também está doando das suas energias, das energias, claro, muito melhor do que do próprio médium, porque ele está livre de uma série de outras circunstâncias que nós ainda não estamos. Também ele vem nos dizer que o passe é equilibrante da mente, vai aquietar um pouco a nossa mente, porque às vezes nós ficamos tão perturbados, tão confusos com as situações que a vida se apresenta, com N casos na nossa existência, que parece que a gente vai enlouquecer, né? Então, o passe também tem essa capacidade de equilibrar os nossos pensamentos, de nos harmonizar. Ele é apoio nos tratamentos. Então, quem faz tratamento médico é muito bom vir receber passe, porque é um complemento, vai ajudar, sempre vai ajudar. Ele é bloqueador das alucinações depressivas, e hoje nós vivemos uma época onde a depressão está muito presente e as pessoas têm comportamentos muitas vezes que fogem à ajuda, né, de outras pessoas. Então o passe também vai ajudar para essas pessoas, assim como ele também faz asepsia. Quando nós íamos para a casa espírita, nós passamos por uma dificuldade durante o dia, nós nos encharcamos de energias negativas, né? As energias que estavam ou pelo nosso desequilíbrio emocional, porque a gente entrou num conflito, ou até mesmo porque nós absorvemos essas energias de outras pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Então a gente vem muito, né, necessitado de uma limpeza. Então, com a aplicação do passe, essas energias negativas vão ser diluídas, porque a energia positiva, ela prevalece na energia negativa no caso do passe. Ainda ele tem outras finalidades, que é a desvinculação obsessiva. Quando nós estamos passando por um processo obsessivo, o passe vai ajudar com que esse nosso irmão desencarnado que está nos assediando seja retirado. O passe também vai contribuir para isso. Ele também vai atuar no desbloqueio dos conflitos íntimos, porque às vezes a gente não consegue sair daquele emaranhado que nós estamos vivendo, então o passe também vai ser muito importante nesses momentos. E também ele é utilizado como elemento nas cirurgias espirituais, onde os espíritos se utilizam do passe, aplicação do passe, para realizar as curas, as cirurgias que precisam ser feitas no nosso organismo, via sempre perispírito. E também
Para quem está na casa espírita, trabalhando mediunicamente, no início do desenvolvimento da mediunidade, vai facilitar para que a entidade possa se manifestar quando o doutrinador ou o dirigente vai aplicar o passe no médium que vai estar se mediunizando. Então, o passe também vai atuar neste momento. Também no final do recebimento da entidade, também se aplica o passe quando a entidade for muito rude, muito agressiva, para tirar um pouco daquelas energias não boas que a entidade deixou. Vamos para os efeitos do passe. O passe pode ter efeito preventivo, porque a doença está lá no perispírito. Lembramos sempre que a doença está no perispírito, ela vai drenar, ela drena para o físico. Então, ele pode ser preventivo, aliviativo quando não temos o mérito da cura, mas vai aliviar a nossa dor. Se nós temos um processo, por exemplo, vou usar um bem simples, da enxaqueca. Se nós não tivermos o mérito, não vai curar a enxaqueca, mas naquele dia vai nos aliviar, vai tirar aquela dor de cabeça que nós tínhamos. E se nós nos mantermos equilibrados, podemos ter uma semana tranquila. E também curativo, lembrando ainda, se estiver no nosso mérito. Além disso, ele serve para eliminar fluidos deletérios que o assistido produziu ou absorveu de entidades malévolas, no caso dos processos obsessivos graves. A ação fluídica envolve a organização psicossomática do atendido. Isso a gente já comentou, então vamos adiante. O efeito salutar do passe, ele fica na dependência do quadro espiritual do assistido. Isso é muito importante. O assistido, é quem determina, não raro, contra a boa vontade do agente transmissor, a renovação ou a repulsão dos fluidos. Não adianta nós irmos para a casa espírita, ir lá assistir a palestra, ir lá para a sala de passe, ou mesmo aqui, e chegarmos lá com ideias contrárias à casa espírita, antifraternas, com raiva no coração. Nós não vamos estar recebendo as energias do passe. Então, nós vamos estar sendo doado, mas a gente vai ver, tem até, acho que está do outro lado, mas a gente vai mostrar aqui também o que acontece. Então, depende de nós, de quem está aqui, quando for receber, estar com os pensamentos elevados, ligando-se a Jesus, numa prece mental, para poder absorver essas energias que estamos recebendo. Emmanuel, ainda no livro Segue-me, ele diz: se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é um ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Não adianta a gente só vir buscar o passe e nós continuarmos atuando lá fora como sempre atuávamos. Para termos os benefícios, nós também precisamos nos esforçar para ter uma mudança de atitude comportamental na nossa vida. Porque se nós tivermos essa mudança, nós vamos estar sempre acionando as forças do bem. Então, nós vamos estar recebendo essas energias no momento de uma oração, no momento de uma elevação, de um momento de que estivermos admirando uma paisagem, nós estaremos recebendo. Né? Então, como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta pôr as mãos sobre a dor para a acalmar. É o que pode fazer qualquer um se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Está na Revista Espírita isso. Então, aqui vem nos trazer as recomendações aos pacientes. Fé, recolhimento mais respeito, igual a receptividade. Recomenda-se o assistido orar durante a aplicação de passe, porque o médium aplicador de passe vai estar em oração. Mentalmente ele está orando, mas o assistido também precisa orar. Então é o momento que ele vai fazer. Se ele estiver nessas condições, ele vai absorver, as energias vêm do mundo maior, através do médium aplicador, transmitindo pelas mãos,
e ele absorve todas as energias. Nenhuma foi para fora. Já lá, no outro quadro, a pessoa está com ironia, descrença, vibrações antifraternas, preocupações de ordem material. Olha o que acontece. Os fluidos, nenhum entrou pelo centro coronário. Todos ficaram para os lados. Porque ele não quis receber. Inconscientemente ou conscientemente, ele não quis. Ou porque ele veio forçado à casa espírita, ou porque ele ainda não entendeu os benefícios do passe, ou porque ainda ele está muito envolvido, até por espíritos, né, que também fazem com que ele não se concentre, não absorva. Então nós precisamos sim ter essa atitude para nos beneficiarmos com essas energias que vêm do mundo maior e mais dos doadores da energia anímica, que é o médium aplicador de passe. Então, que a gente agora, a partir de agora, quem ainda não faz, que eu acho que a maioria faz, vamos estar conscientes, né, da nossa parte também, na hora de receber o passe. Então, o médium passista, elevação do padrão vibratório, mais a prece, vontade de servir ao próximo. Todo médium aplicador de passe, ele quer ajudar. Ele está ali porque ele quer ajudar, né? Então, ele vai receber as energias que vêm do alto, que vêm dos espíritos de luzes, né, dos seus benfeitores que estão trabalhando na casa, e essa conjugação dessas duas energias ele vai transmitir através das mãos em direção ao assistido. Agora nós vamos entrar na água fluidificada. Eu sei que passe, daria para falar mais, mas eu acho que ficou mais ou menos, deu para perceber o nosso papel no momento de receber o passe, que como nós devemos nos portar, como nós devemos vir à casa espírita, né? E em qualquer lugar que nós estivermos, mudando, buscando sempre ter atitudes relacionadas, buscando o bem, nós vamos estar acionando essas forças boas em qualquer momento que nós precisamos, né? Para falar em água fluidificada, nós trouxemos, a maioria das pessoas já viram esse japonês que fez, Masaru Emoto, que é um cientista japonês, que ele demonstrou com efeito de determinados sons, palavras, pensamentos, sentimentos, alteram a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a esses agentes, congelá-la e depois fotografar os cristais que se formam com o congelamento. Porque a água é o melhor condutor que nós temos de energia e o que mais absorve, né? Então, olha o que ele nos traz. A água da nascente e a água do rio poluído, olha a diferença da molécula. Olha a da nascente, que maravilha. E a do rio poluído, chega para ser uma coisa disforme, né? Parece mais com um monstrinho, aqueles monstros dos desenhos lá que a gurizada joga, né? Daí ele fez outra experiência. A água antes da oração. Olha a forma que ela tinha, toda disforme a molécula. E depois da oração, olha que maravilha. Então, olha o poder da oração. E a gente às vezes acha que a oração não tem poder nenhum, né? A gente duvida. Ah, mas eu rezo tanto e Deus não me ouve. Tínhamos que ver mais seguido, para a gente ver o que faz uma oração. Mas o que é então uma água fluidificada, uma água fluida? Trata-se de uma água potável que recebeu eflúvios sutis, tanto espirituais quanto magnéticos ou humanos, né? Estando por isso mesmo preparada para atender às necessidades fluídicas de quem a beber. E foi feito experiências na USP, em São Paulo, com água, foi trazido a água numa casa espírita,
examinado em laboratório, lacrada. Depois que foi fluidificada essa água na casa espírita, foi levada de volta para o laboratório e foi detectado que tinha elementos químicos que não existiam antes. Então, é uma das provas que hoje a doutrina espírita tem da atuação, que aquilo que Kardec já traz desde 1850 para a gente, né, 54, mas a gente tudo precisa de provas, né? Como é feita a fluidificação? A água, em face de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. O processo é invisível aos olhos e, por isso, a confiança, a fé do paciente são fundamentais. A água tem o poder de absorver os fluidos sobre ela projetados, conservá-los e transmiti-lo ao organismo do doente ou do assistido, né? Tipos de fluidificação. Magnética é aquela em que os fluidos medicamentosos, que não é correta essa palavra, que os fluidos benéficos, né, são adicionados na água por ação magnética da pessoa que coloca suas mãos sobre o recipiente com água e projeta seus fluidos. E isso aqui é no caso do magnetizador. Quando ela é feita fora da casa espírita, tem pessoas que nascem com essa faculdade, né, de ajudar através do fluido, que é a faculdade de cura que muitas pessoas que a gente ouve falar aí fora, né, fulano lá longe cura, né, é por esse meio. E tem a mista, que é usada aqui na casa espírita, aonde se mistura os fluidos do médium aplicador de energia com os fluidos do mundo espiritual. A combinação dos dois fluidos projetados na garrafa, no litro ou no recipiente, né? E também tem a espiritual, é aquela que os bons espíritos fluidificam a água, saturando-a com elementos fluídicos necessários para o atendimento de nossas necessidades. As que ficam aqui, elas são sempre fluidificadas pelo mundo espiritual. Se precisar de um agente anímico, de um aplicador de passe, eles retiram e vão trazer aqui. Porque até muitas vezes da própria natureza, das plantas, aonde precisar, que a pessoa precisar, eles vão buscar e vão colocar. A fluidificação, né? O processo da fluidificação independe da presença de médios. Não precisa ter um médio, né? Os próprios espíritos fluidificam a água. Então, nós temos ali os espíritos e o médium, e na outro só os espíritos atuando. Quanto tempo, em média, dura o efeito da fluidificação? A duração do magnetismo é indefinida. Entretanto, pesquisas levadas a efeito sobre determinadas estruturas das moléculas de água, alteradas sob influência do magnetismo de magnetizadores, demonstra que após certo tempo há uma perda de certos referenciais. Claro, nós não vamos fluidificar um litro d'água e deixar um ano lá parada, né? Até porque daí não teria sentido. Vir para a casa espírita, fluidificar e deixar lá guardadinha. A cor do vasilhame interfere na fluidificação? Não. A cor não interfere na qualidade da fluidificação. Até porque para o mundo espiritual e para a criação, todas as cores são naturais. E, portanto, não causa impedimento ao trânsito fluídico. Fluido não é luz em si mesmo, e sim elemento sutil, campo energético infenso às barreiras físicas. Assim como também nós vamos ver agora que a cor não impede, também não impede se está aberto ou fechado. O ideal é deixarmos fechado para evitar contaminações como por poeiras, insetos, bactérias aéreas, e hoje nós aqui na nossa região é o cupim, né? Qual é a casa de madeira que não tem um pouquinho de cupim? Então é melhor deixar tampadinha, né? Os fluidos atravessam as rolhas e as tampas dos nossos vasilhames,
não se constituindo impedimento para os fluidos, quer espirituais, quer magnéticos humanos. A água pode ser fluidificada, tanto gelada, fria, morna, quente, não importa. Em qualquer situação que ela está, ela pode ser fluidificada. Inclusive, depois ela pode ser guardada em geladeira. Se nós, que é uma artimanha que a gente costuma fazer, às vezes, as mães fazem isso quando tem um filho rebelde, né? Leva água fluidificada para casa, que na hora que traz, pede mentalmente, ai, coloque alguma coisa para que meu filho, né? Daí chega em casa, mas não quer dizer que é água do centro espírita, porque ele não vai tomar. Daí mistura lá no suco, bota na sopa, bota uma colherada na... Não tem, olha, do jeito que for dar, é sempre bem dado. Ah, então não tem impedimento, se ela é aquecida, não é aquecida, se ela é fervida ou não. Pode colocar do jeito que for, que ela vai fazer, vai ter a sua utilidade. Devemos ingeri-la sempre com fé e oração. Como se dá a absorção dos fluidos? A água fluida é diretamente absorvida pelo organismo. Daí olha uma outra pergunta, a água fluida faz mal? Existem fluidificações genéricas e específicas. As específicas são para uso exclusivo. Por isso que às vezes quando as pessoas vêm no atendimento fraterno, a gente diz assim, ó, a água para ti é só você que vai tomar. Ninguém mais, é você. A gente faz essa recomendação. Porque ela é específica, porque a necessidade daquela pessoa que passou ali no atendimento foi detectado que é uma necessidade que não é para os outros demais da casa. Então, aquela que for específica, só aquela pessoa vai tomar. De cunho geral, todos podem tomar. Pode botar lá na geladeira, deixar todo mundo tomar. Mas aquelas pessoas que é recomendado, só elas bebam aquela água, tá? É conveniente que seu uso seja pessoal exclusivo. As genéricas não fazem mal à saúde, pois seu composto fluídico é pouco concentrado e os fluidos são de refinada sutileza. Então, vamos buscar sempre não esquecer desse detalhe. Os efeitos da água fluidificada. Ela tem um efeito tônico ou laxativo. A água ingerida desde o primeiro dia da fluidificação, principalmente nas moléstias agudas, produz bons resultados em qualquer caso que é ministrada. Ela não faz mal e pode ser ingerida facilmente. Às vezes os efeitos são absolutamente opostos, alternativamente tônica ou laxativa. A água fluidificada fecha ou abre as vias de eliminação segundo as necessidades do organismo, pois toda fluidificação tem por fim o equilíbrio das correntes e, consequentemente, o das funções. O efeito será tônico quando houver excesso nas funções de eliminação e será laxativo quando as funções de condensação forem exageradas. Tomada em jejum e nas refeições, às vezes o efeito é instantâneo e a gente gasta tanto remédio, tanto dinheiro em remédio ou fazendo coisas para fazer funcionar o nosso intestino, né? E a água fluidificada nos dá esse benefício, né? A água fluidificada, ela age no perispírito, ela favorece a transformação e a circulação do sangue, o uso externo em doenças da pele, feridas, queimadura, erisipelas. Ela também pode ser usada externamente. Mas só que daí, por favor, né, aquela água não vão tomar depois, né? Vocês até... Se vou trazer por um caso de ferida, é para aquilo que aquele litro d'água vai se destinar, tá? E ela atua a nível de perispírito. As lesões e deficiências no veículo espiritual, a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção fluídica consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura.
Então ela vai sim, como falou, tanto como tu no passe, ela vai agir no perispírito, porque muitas as nossas doenças estão primeiro no perispírito, depois elas drenam para o físico. Então muitas vezes tem alguma doença que é para surgir daqui 5 anos, supondo, né? E nós, tomando a água fluidificada ou a própria aplicação do passe, essa doença poderá não vir, mas não com aquela intensidade que ela deveria vir, até o momento que a gente resolve mudar a nossa conduta, né? Porque nós precisamos sim, para mudar o nosso comportamento para sermos melhores. Deixa eu ver se era esse. Não, esse não foi. Então, meus queridos irmãos, é perfeitamente válido que a gente busque o recurso do passe, da água fluidificada, mas quando nós tivermos necessidade, tá? Não vamos transformar os atavismos que a gente trouxe na questão da água, do passe, como a gente fazia água e passe, é para quando nós estamos precisando. Por isso que quando a gente termina, né, sempre o que está dirigindo a mesa, ele diz, as pessoas que se sentirem bem, um bom retorno aos seus lares. Porque se está se sentindo bem, não necessita da energia do passe nem da água fluidificada. Não fazer bom uso. E também, gente, não é trazer a garrafinha e virar todinha ela põe aqui para fluidificar e daí toma de uma vez só. Não. Vamos tomar ela de acordo, 3 vezes ao dia, um pouquinho por vez, que é aquilo que é recomendado no atendimento fraterno. E todos nós, para merecermos os benefícios, tanto da água quanto do passe, como nos diz Emmanuel, nós precisamos caminhar junto com a nossa evolução. Não adianta vir na casa espírita esperando que os aplicadores de passe, que a água fluidificada, que os trabalhadores do atendimento fraterno resolvam a sua situação. Não. Nós só podemos ajudar. A mudança, a cura, cabe a nós, a cada um de nós, através da nossa mudança de atitude. E Emmanuel, ele vem no Consolador, na questão 95, ele diz assim, para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, que todos nós queremos, né? Sempre sadios. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, às vezes, nós precisamos da doença para nos acordar, né? Para a gente buscar um novo rumo na nossa vida. Que Jesus, esse mestre que curou a tantos e continua curando, e hoje, através desses seus mensageiros, desses espíritos de luzes, que constantemente estão nos auxiliando, mesmo quando a gente nem sequer imagina, nós estamos recebendo assistência desses benfeitores na nossa casa, no nosso local do trabalho, aqui, eles estão nos auxiliando. Mas para isso precisamos entrar em conexão com eles através do pensamento, nos harmonizando com o trabalho no bem, fazendo a nossa parte aqui na Terra. Que Jesus nos ampare sempre. Que assim seja.